Oi, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai falar da... Oi, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar da... Oi, tudo bem? Hoje nesse vídeo a gente vai falar... Fala aí pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult, e após esse looping eterno a gente vai começar a falar aqui do release da Oi, né? A Oi é uma empresa queridaça aí pela galera que gosta principalmente de especular, né? Mas também tem muita gente que acredita realmente no case e acha que a Oi tem grande chance aí de sair da situação que está, de recuperar, e a gente vai ver se é isso que está acontecendo, se é por esse caminho que está indo, tanto em termos de trabalho que está sendo feito, principalmente na parte de recuperação judicial, mas também nos resultados, né? Uma coisa é o plano de recuperação judicial, que você pode acreditar ou não, outra coisa é o resultado que já está tendo a empresa graças a esse plano de recuperação ou graças a todos os outros artifícios, né, que ela está usando para poder tentar recuperar o grande prejuízo e a grande dívida que ela tem. Então, pra você ter uma ideia, a gente vai começar aqui falando do release, né? Você coloca lá Oi RI, e aí vai vir aqui o release do segundo trimestre, e aí eu peguei aqui a apresentação da conferência, que é o que eu gosto, né, do Conference Call. Você pode pegar o áudio do Conference Call, tem planilha, tem PDF, tem um monte de coisa. E aí eu venho aqui para poder pegar o Conference Call em si, né, a apresentação, para poder a gente analisar do nosso jeito aqui. Eu vou falar aqui da operação e depois eu jogo lá no BI, e lá no BI eu vou falar de como a empresa está e comparar a empresa, principalmente com a TIM e com a Vivo, mas também o seu valuation, quanto que, né, dado todos esses dados que a gente tem, se dá para a gente fazer algum tipo de valuation e saber quanto que essa empresa deveria valer hoje, ou baseado em perspectivas futuras, o que a gente dá para tentar prever aí, né, baseado em alguns critérios famosos. Primeira coisa, a Oi, né, fundada em 2002, 18 anos, anteriormente conhecida como Telemar, para quem não sabe, né, era a Telemar, é uma concessionária de serviços de telecomunicações do Brasil, é a maior operadora de telefonia fixa e a quarta maior operadora de telefonia móvel, você sabe, as outras três, TIM, Vivo e Claro, sendo também a terceira maior empresa do setor de telecomunicações da América Latina. Até o segundo trimestre de 2020, a Oi possuía em torno de 52 milhões de clientes em todo o território nacional. Então, realmente é uma empresa bem grande. Falando aqui do release em si, a gente vai aí olhar o que ela está prometendo. Ela dá aqui uns avisos importantes e aí depois começa a vir a parte interessante, ó. Após o anúncio do seu plano estratégico de longo prazo, no segundo trimestre, a Oi continuou a execução em todas as frentes de transformação, demonstrando a solidez de sua proposta. Então, qual é o plano estratégico? Projeto de FTTH, que é a fibra, né, home to home, que aí você tem aqui 6,7 milhões de casas passadas, 1,3 milhão de casas já conectadas e uma queda de 4% na queixa de serviço, né? Para quem usa telefone sabe que queixa de serviço é um negócio muito frequente em telefonia. Operações, resiliência na móvel, crescendo 6,5%. Integrador de soluções de TIC, com TI atingindo 21% do total de receitas corporativas. Eficiência e simplificação, 685 milhões em redução de custos em 2020, year to date, que é até agora, esse ano, ou seja, no primeiro trimestre, o que é bem bacana. Opções estratégicas, Assembleia Geral de Credores, aí em setembro. O principal evento que vai acontecer da Oi é em setembro, com essa Assembleia, onde vão ser definidas as diretrizes aí de um monte de coisa, principalmente desse plano de recuperação judicial. Ele mostra aqui a vantagem competitiva geográfica, mais de 388 mil quilômetros de fibras, 2 vezes maior que o segundo competidor. E aí você vê aqui principalmente, ó, o maior crescimento entre todas as operadoras de banda larga do FTTH. Você vê que somando aqui Player 1, Player 2, Player 3, que é Vivo, Claro e TIM, você tem aqui 1.017 somados, e só a TIM sozinha tem 1.063, ou seja, um valor muito maior do que as três juntas. E toda a fibra dela, a presença da fibra da Oi, é gigantesca no Brasil, enquanto do restante é pequena. Do Player 1, por exemplo, ó, bem pequeno, porque o Player 1 é a Vivo, né? E aí você vê que o que a Oi quer fazer é vender toda a estrutura que ela tem, também ganhar dinheiro com isso, além de oferecer para os seus assinantes. Aqui ela fala um pouco dessa composição, né? O que ela tem de composição principalmente da questão da fibra, né? Então você vê que a receita da fibra vem crescendo muito, ó, de 2T19 para 2T20 cresceu de 39 para 255, um crescimento gigantesco. A quantidade de casas passadas, casas conectadas, então o crescimento da fibra da Oi, e se você ler o release, você vai ver que o grande foco que ela deu foi exatamente nesse crescimento. O crescimento é, sem dúvida, fantástico.
E até uma propaganda, que bacana, você usa o release que está todo mundo esperando para fazer uma puta propaganda aqui que você está vendendo 400 MB por R$ 149,90. Até eu fiquei com vontade de comprar, já que eu estou pagando um pouco menos do que isso aqui por 200 MB na Vivo, e de vez em quando eu já acho que está faltando internet aqui em casa. Então vamos começar a pensar em comprar aí fibra da Oi. E aí ela fala aqui também dos gastos operacionais, né? E aí fala um pouco do que a fibra já faz parte nesse caso para eles, né? O quanto que a fibra está crescendo e crescendo. Fala aqui um pouco mais aí sim do pré-pago e do pós-pago, aí fala até pouco, né? Porque não é está querendo vender e tudo, mas já não é mais a menina dos olhos nesse caso, né? Fala um pouquinho aqui do B2B também, né? Empresa para empresa, B2B é de business to business, né? Fala um pouco disso. E aí ela começa a falar dos gastos em si, ó. OPEX, que é Operational Expenditure, que é as despesas operacionais. E aí você tem as despesas operacionais caindo, o que é bom, né? E aí você tem despesa de aluguel caindo, despesa de manutenção caindo, então tudo isso caindo, né? E aí o EBITDA aqui dando uma subidinha, né? Segundo que os dados que eles estão passando, depois a gente olha lá no nosso BI. CAPEX, que é o gasto em infraestrutura, você vê que diminuiu, mas aumentou na parte de fibra. Ó, na parte de fibra, que é o verde, aumentou muito, mas no geral diminuiu. Então isso é muito bom. Você veja que está aumentando cada vez mais aqui a presença da fibra, né? E aí ele fala um pouco, isso aqui é uma das coisas que é preocupante, né, do caixa. Ó, o caixa caiu de 6,3 bi para 6 bi, porém a dívida subiu de 24 para 26. Então o seu endividamento aumentou, né, foi agora para 20 bi. E aí, né, lembrando os valores que estão sendo negociados aí, 15 bi para 15, 16, 17 bi, seja lá quanto for, do que estão oferecendo aí pela rede móvel, mais 5 bi lá para poder vender parte da fibra, e assim vai, né? E ele vai tentar recuperar esse valor aqui ao máximo, né? Óbvio, a dívida, você pode ver que 99% dela é uma dívida de longo prazo, e por ser uma dívida de longo prazo, está muito atrelado ao dólar. Então acaba subindo também muito a dívida, mesmo trazendo valor presente, né, valor justo que eles chamam, ainda assim a dívida está crescendo. Para finalizar aqui essa primeira parte, o plano de recuperação judicial, né, e aí você vai ver que existem várias partes do plano, né, que são chamados de unidades produtivas isoladas, as 5 UPIs, as torres, o data center, os ativos móveis, que é o que a gente está mais falando ultimamente, né, a infra e a TV. E aí você vai vendo o tipo de dívida que tem, com trabalhista, com pequenas empresas, com credores financeiros, credores adicionais, aí vai um monte de dívida que tem aqui. E aí, muito interessante aqui, ó, o cronograma esperado. O cronograma aqui que começou de recuperação judicial, né, e começou em junho com a primeira proposta, depois vem ajuste na primeira proposta, aí em setembro vai ter a reunião, a assembleia, né, aí começam os leilões, aqui em dezembro, o leilão de ativos móveis, que é essa parte que vai dar o maior dinheiro, depois outros leilões, até o encerramento da recuperação judicial em maio de 2022. Então é muito importante essa informação, e aqui eles fazem uma conclusão aqui do que eles estão fazendo, vale bastante a pena dar uma olhada. E aí vem aqui a parte dos dados, né, da DRE, da demonstração contábeis, que a gente vai falar no nosso BI, mas você vê que em qualquer termo aqui, ó, receita líquida residencial, mobilidade pessoal, cliente, B2B, outros, tudo caiu. Então, apesar de todas essas palavras bonitas e tudo que está aqui em cima, lá embaixo, por enquanto, a coisa ainda está um pouco feia, e a gente vai dar uma olhada agora no nosso BI, como é que está essa situação. Chegando aqui no nosso BI, não esqueça, o link do nosso BI está lá no Telegram e logo no nosso site. Esse BI é feito para você analisar empresas, não é recomendação de compra ou de venda de nada, é você que analisa, a gente só vai te dar aqui o caminho das pedras. Primeira coisa, vou analisar aqui colocando o segundo trimestre, para poder ter somente as empresas que já soltaram o segundo trimestre. Vou colocar aqui como setor de comunicações, que é onde a Vivo está aí. O setor de comunicações é tudo telecomunicações ou coisa do tipo, né? E aí você vai ver aqui as empresas que tem aqui, ó, Oi, TIM e Vivo. Aí a gente vai comparar. Eu já fiz um vídeo falando sobre TIM e sobre Vivo, a comparação entre elas. Se você não assistiu, eu vou deixar lá no final o card, onde vai ter a nossa playlist, onde estamos analisando todos os balanços, e você vai ter a condição de comparar não somente a Oi, que eu vou falar hoje, mas mais especificamente a TIM e a Vivo. Vou falar um pouco delas aqui, mas eu vou entrar mais no detalhe da Oi em si, tá? Aqui está no lucro líquido, né? Então você pode ver que em termos de lucro líquido, a Oi teve uma queda gigantesca, né, no seu lucro líquido. Lembrando que isso aqui é o lucro líquido com recorrente e não recorrente, tá?
Então, uma queda gigantesca em relação ao anualizado. Em relação ao mesmo período do ano passado, já houve um aumento de 44%, então isso é bom. Em relação ao último trimestre, né, em relação ao mesmo período do ano passado, houve uma queda. Vou novamente mostrar como é que você enxerga isso aqui, né? Sempre a gente está fazendo nossos vídeos. Então, o que eu estou dizendo? Olhando aqui o lucro líquido, que é o que a gente está vendo lá, ó, olhando aqui o lucro líquido, ó, o que eu tenho aqui quando eu vejo o lucro líquido? Eu tenho um aumento assim, né, uma diminuição do prejuízo quando eu olho em relação ao trimestre passado, um aumento do prejuízo quando eu olho em mesmo período do ano passado. Então, quando eu olho o primeiro trimestre, aumento. Quando eu olho o mesmo período do trimestre passado, uma diminuição. E quando eu olho aqui o anualizado, o que é o anualizado? 2019 o anualizado era esse, 9 bilhões de prejuízo. 2020 o anualizado são os últimos 4 trimestres, 17 bilhões de prejuízo. E aí você vai vendo que tinha um lucro, depois prejuízo, prejuizão, aí o prejuízo agora é menor. E a cotação, ó, veio seguindo esse prejuízo menor, o que é até normal. Está diminuindo o prejuízo, então a empresa cresce o seu lucro. Não é só porque a empresa deu prejuízo que a cotação dela não vai subir, né? É óbvio, a Oi tem ali toda uma questão de por que está subindo ou não, e aí, já falei, parte muito das crenças, mas a grande verdade é que a situação dela ainda é muito complicada, principalmente quando a gente olha o anualizado, né? Que é o anualizado? Eu tiro esses dois aqui, que foram menos ruins, muito menos ruins do que esses dois aqui, tá? Então a receita da Oi está aqui. Aqui nós temos o resultado bruto, 21%, aqui nós temos o EBITDA, 16%, aí aqui não tem lucro nem EBIT, e aí o fluxo de caixa aqui, se for contar o fluxo de caixa geral, que leva em conta também juros e tudo mais, você vai estar aqui, se você colocar aqui só o fluxo de caixa CAPEX, vai estar um valor negativo, tá? Então essa é a situação da Oi agora. Se você olhar o EBIT da Oi, você vai ver que piorou aqui, então o EBITDA também não teve números bacanas, e se você olhar a receita da Oi, também caiu em todos os critérios aqui de receita. Então você vê que caiu a receita em relação ao anualizado, caiu a receita em relação ao trimestral, caiu a receita em relação ao mesmo período do ano passado. Então você vê que a receita tem tido uma queda, de fato, queda, sempre caindo a receita da Oi, ao menos por enquanto. E aí quando você olha aqui comparando com as outras, ó, o lucro líquido caiu, que a gente viu, né, no anualizado. A que menos caiu foi da Vivo, da TIM também caiu. Quando eu olho aqui para o EBITDA, que seria o lucro operacional, você tem uma queda maior também na Oi em relação às outras, a Vivo foi a que menos caiu. E a receita, quando eu olho aqui para a receita, aí você vai ver que a Oi foi a que mais caiu, a Vivo e a TIM caíram aí mais ou menos parecido. Tá bom? Então, os resultados da Oi não foram suficientes, né, o que a gente consegue enxergar aqui por enquanto. Quando a gente olha para outros números, né, quando a gente olha para o ROI, para a margem e para a dívida, aí a gente vai ter aqui, ó, vou descer aqui, estamos no setor, né, de comunicações, e aí vem aqui para as empresas. Aqui eu tenho a Telefônica Brasil, que é a Vivo, aqui eu tenho a Oi e tem a TIM. Então você vê que em termos de receita, a TIM é até menor do que a Oi, né? Só que a receita da Oi não para de cair. Já a receita da TIM tinha caído um pouco, agora deu uma subida, a receita da Vivo vem subindo mais. Né? Em termos de ROI, aí você vai ver que a Oi não tem nem ROI aqui porque ele está negativo, então nem aparece. Né? Um ROI negativo, como está com prejuízo, aqui no meu está com limite de 0, então nem aparece. Já em termos de margem, aqui já aparece, eu deixo aparecendo. Ó. Você vê que a margem das outras duas é de 11% para a TIM, 10% para a Vivo e menos 93% para a Oi. Então, o setor em si tinha uma subida de margem, agora deu uma boa queda, né? Principalmente puxado pela Oi. Já em termos de dívida, ó, o setor tinha tido um decréscimo de dívida que agora deu uma subidinha. E quem dá essa subidinha, né, novamente, a Oi. Tinha caído bastante a sua dívida, né, a dívida líquida sobre o EBITDA que chegou a estar em 21 vezes, caiu aqui para 4 vezes e agora está em torno de 6 vezes. O que ainda é muito ruim, que o limite que a gente geralmente coloca é de 3 vezes. Então, analisando a margem em si, né, essa margem chamada margem líquida ou margem EBITDA, que é o lucro líquido sobre a receita ou EBITDA sobre a receita, hoje a TIM, né, a Oi está com os valores menores de todos, é claro, né? O EBITDA dela é menor, veja que historicamente o EBITDA dela até se manteve mais ou menos ali, que é a linha azul, agora a margem líquida dela despencou e foi lá para menos 93. Era negativo, chegou a ser positivo ali em 2018, depois caiu de novo, então isso é bem ruim.
Ainda olhando aqui, só para a gente ter mais um detalhe, ó, esse número aqui que são as comparações, ó, eu quero pegar agora o anualizado, os fundamentos da Oi para poder ver o que está acontecendo. Você veja aqui, a gente já falou, a receita dela não para de cair e a margem dela que chegou a ser positiva virou negativona. Então isso é muito ruim. Né? Aqui, comparando com os períodos passados, ela até teve aqui alguma diminuição na receita, aí uma mexida aqui também no lucro, a gente já falou lá também. Você vê que aqui, ó, comparando lucro e caixa, prejuízo, 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 aqui teve um lucro, mas o caixa dela sempre negativo, significa que ela não está conseguindo gerar caixa, que é óbvio, quando não gera caixa, a dívida vai aumentando. A dívida dela que deu uma diminuída daqui para cá, né, exponencial, chegou a ser 54, passou aqui para 16 a dívida bruta, 18 e agora 26. Então, anualmente falando, ela está aumentando muito sua dívida bruta ainda. Esse fator aqui, que é a dívida bruta sobre PL, que devia ser 1, está 3, aqui devia ser 3, está 6,46, o que é muito ruim. ROI, que não precisa falar, está tudo negativo, então essa situação agora, por enquanto, da Oi. Quando eu venho para cá para o poder de lucro, então aí vem aquela máxima de sempre, empresa com prejuízo não tem poder de lucro, você não tem condições de pagar dividendo. E ainda assim, o que a gente tem hoje é um preço sobre lucro totalmente distorcido, porque a empresa está com dívida, né? Você nem dívida não, prejuízo. Você nem consegue fazer um preço sobre lucro positivo, fica um valor negativo que hoje tem menos 0,67, até é difícil dizer se a empresa está cara ou barata nesse critério. Tá? Se eu for tentar ver como é que se movimentou a empresa em termos de poder de lucro futuro, agora eu quero olhar o futuro do poder de lucro dela, tentando analisar como é que será o futuro, eu vou ver que ela tem um decréscimo de receita, menos 7,32, um decréscimo ou seja, uma margem negativa. Então, imagina que uma empresa que tem receita caindo e margem negativa e cada vez mais negativa, mesmo a média é negativa, ela não tem número para a gente poder comparar. Então não tem como eu dizer, a Oi tem condições de se recuperar, porque os números por enquanto não mostram nada disso. É claro que se a gente até for olhar, melhora um pouco a situação dela no futuro, vai ter um poder de lucro negativo, que é um prejuízo para distribuir, né? Não é um lucro para distribuir, cada vez menor, mas ainda assim tudo negativo. Negativo em termos de receita, em termos de lucro do CAGR nos últimos 5 anos até tem um aumento bacana, a caixa também, mas em termos de retenção, como a empresa não tem lucro, não tem retenção para crescer, porque retenção depende do ROI, né? Quando eu olho também distribuição de dividendo, não faz nem sentido, porque a empresa não tem lucro, quem dirá é distribuir dividendo, é uma empresa em recuperação judicial. E por fim, analisando todos os números que a gente tem e olhando as teorias que a gente conhece sobre avaliação de empresas, ou seja, o valuation da empresa baseado nos princípios do Greenblatt, que leva em conta o ROI, o ROIC e os fatores de preço como o PL, que é o preço sobre lucro, e o EV/EBITDA, que é o Enterprise Value, que é o valor da empresa, né, o valor de mercado dela, sobre o EBITDA, que é o lucro operacional, e o valor de mercado é nada mais ou menos do que o valor de mercado menos a dívida, esse EV, Enterprise Value, e aí levando em conta também aqui os critérios do Décio e o Bazin, que falam, né, para poder você olhar a dívida, se a empresa está endividada ou não, não dá critérios definidos de dívida, mas fala isso, e critérios de preço também, principalmente a questão do dividend yield, se a empresa distribui ou não distribui dividendos. Olhando aqui, muito fácil de olhar, né? TIM e Vivo estão numa situação parecida e a Oi tem um ROI negativaço. Em termos de ROI, que a TIM tem uma vantagem em relação a Vivo e a Oi também tem um valor negativo, não tão negativo, mas é negativo. Preço sobre lucro dela é negativo. EV/EBITDA aí não é negativo, mas ainda é alto. Então, pegando o Enterprise Value, que é o valor dela menos a dívida, e pegando o seu EBITDA, ainda dá um valor de 9, que aí tem até empresa muito mais cara no mercado do que a TIM nesse critério, isso é bem importante, mas você vê que a Vivo e a TIM estariam nesse critério muito mais barato, que esse valor quanto menor, melhor. Além disso, em termos de dívida, né, a TIM e a Vivo com dívidas bem pequenas, tanto dívida líquida sobre o EBITDA quanto dívida bruta sobre o PL, então empresas muito, muito, muito resilientes em termos de dívida, o que é muito bacana, e aí a Oi com valores de dívida exorbitantes, né? Aí a gente não tem muito o que fazer nesse critério, porque os valores já foram até que em relação ao PL, mas agora está um valor bem alto. E aí, mais uma vez, poder de lucro dela é negativo e dividend yield também é zero, porque a empresa que sequer tem lucro não tem como ter dividend yield, né? E por fim, aqui na comparação, nós temos, é óbvio, a Oi em último lugar, com relação a Vivo e a TIM principalmente.
principalmente em termos de fundamentos, em termos de preço, nem é tão ruim assim, segundo aqui o meu BI, porque aí ele acaba levando em conta que ela está melhorando em algumas coisas, a melhora do prejuízo é levada em conta, isso é importante, tá? Mas se a gente puser aqui em qualquer modelo que a gente tiver, hoje ela está valendo em torno de 2 aí na média, né? Que eu pego a média da UN e da PN, você vê que o modelo de Graham é 0, não tem nada, dividendo também é 0, e o fluxo de caixa descontado é meta negativo, afinal de contas ela só tem tendência a ter cada vez mais prejuízo por enquanto, até diminuir o prejuízo, mas não há nada que garanta que ela vai sair desse prejuízo que ela está, pelo menos por enquanto. Claro que tem um monte de coisa que a gente tem que ver para frente com essas vendas que ela quer fazer para ver se isso vai dar certo ou não. Vamos ver então como é que o mercado reagiu a isso, né? Olhando aqui a cotação da Oi BR3 caiu 7,43, a Oi BR4 2,41, isso aí fica aqueles R$2 lá de média que eu tenho, tá? Porque é a mesma empresa para duas cotações totalmente diferentes, é uma das maiores diferenças que a gente tem aí em termos de ON e PN, né? E aí você vê que nesse caso aqui, né, da Oi, o mercado não enxergou com bons olhos, né? Caiu bastante em relação ao último dia, né, que foi ontem, último pregão. A Oi BR4, a PN, chegou a estar 3,40 no fechamento, teve uma hora que chegou mais de 4, mas chegou a fechar com 3,40 e agora está 2,41, uma queda bem grande. A Oi BR3 chegou a estar 2,05, agora está 1,62 também, uma queda bem grande. Então teve um aumento muito grande nas duas e uma queda muito grande agora, ainda está muito maior do que a sua mínima, sua baixa em 52, semana 43, sua máxima é 2,25, aqui máxima de 4,08, né, que eu falei, e aqui mínima de 0,73, então ela está ali ainda muito bem para quem comprou lá atrás, mas é um risco gigantesco e é um risco que você tem que saber que existe quando você investe numa empresa como a Oi. Se você está tranquilo com esse risco, continue a investir. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar e de mostrar para as pessoas, né, que investem em Oi, que gostam de Oi, que acham que a Oi é um bom negócio, que acreditam no negócio. Eu sempre digo, se você acredita no negócio, vai fundo. Se você quer só especular, tome muito cuidado, você pode tomar uma cacetada grande, pode ser para cima, pode ser para baixo, mas é sempre importante você pensar que isso pode acontecer, tá bom? No mais, ficamos por aqui. Dá uma acessada lá no nosso BI, não esquece de pegar lá o link para você acessar o nosso BI e ter todas essas informações que eu mostrei aqui na palma da sua mão, você mesmo avaliar suas empresas, avaliar a Oi, avaliar a VEG, avaliar a Ambev. A gente já fez todas essas avaliações no nosso canal, dá uma olhada na nossa playlist lá de balanço e fui!